Bom, gente, então boa noite. A gente está continuando o nosso estudo, né, de Apocalipse, né? E a gente está no estudo número 12 do Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo 19. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 19, a gente vai ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 10. Esse capítulo ele é bastante importante, né? Vocês lembram que na semana passada, a gente estudou 2 capítulos da queda da Babilônia, né? A gente vai fazer um resumo daqui a pouco. E aí, quando caiu aquela mulher, né? Aquela prostituta, aquela que se contaminava com todos, houve júbilo no céu, conforme está escrito em Apocalipse 19, de 1 a 10. Vamos ler? Pode ser? Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono. Disseram: Amém, Aleluia! E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, grandes e pequenos. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo, como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Até aí, não é? Então fomos até o versículo de número 10. Então, apenas para comentar esse início, com a queda da Babilônia, houve grande júbilo no céu, né? E você vê que eles repetem aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja Deus, né? Exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus, não é? A salvação e glória pertencem ao nosso Deus, não é? E ele falou, os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ou seja, tudo isso que aconteceu com esta prostituta, né, que a gente já viu que é um sistema, tudo isso que aconteceu com esses que estão sendo condenados, provém de um juízo justo e verdadeiro, não é? E diz, ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E todos novamente disseram aleluia. Então, aqueles 24 anciãos, lá do começo, a gente vai lembrar lá das primeiras lições, né? Eles aparecem de novo, aqueles seres, né? E os 4 seres viventes caem prostrados diante de Deus e começam a dizer amém, aleluia, que bom que isso aconteceu. Finalmente, aqueles que foram injustiçados tiveram seus sangues vingados, né? Justiçados, né? Então, louvem ao nosso Deus todos os seus servos, todos os que temem, tanto as pessoas importantes quanto as humildes, todos louvem a Deus, porque o que aconteceu agora foi um juízo verdadeiro.
aqueles que destruíam a humanidade estão destruídos, né? Ou, pelo menos ela, né? Porque os outros dois vão entrar no samba agorinha, né? E aí apareceu uma outra voz, uma grande multidão, como o barulho de cachoeira, a voz de muitas águas, ou a voz de trovões, né? Novamente dizendo aleluia, fiquemos alegres e felizes, louvemos a glória de Deus, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, das núpcias do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou para recebê-lo. Quem é essa noiva? São as nossas almas. A noiva de Cristo, né? São as nossas almas. As nossas almas compõem a noiva de Cristo, aquela que vai se encontrar com Jesus. Então, estamos casados com Ele, né? E vamos ter, na verdade, noivos e vamos ter um casamento lá. Que, na verdade, casamento não é casamento, assim o Apocalipse inteiro é assim, certo? É todo cheio das suas metáforas e alegorias. E falou o seguinte, que a noiva já se preparou, e a ela foi dado, a noiva, que se vestisse de um linho finíssimo, um linho brilhante, puro para se vestir. E aí ele termina, o linho fino são as boas ações do povo de Deus, ou os atos de justiça do povo de Deus. Então, com que a igreja ela é vestida? Com as boas obras, as boas ações com que nós fazemos. A igreja, reprisando, não são paredes, não são templos, não são prédios, não são tijolos, são as pessoas. Nós compomos uma igreja e todas as pessoas que seguem a Jesus de verdade compõem esta igreja e em todos os tempos, em todas as eras. Então é gente pra boné, como ele fala lá, milhares de milhares, milhões de milhões, multidões que não se podiam contar. Essa noiva já se aprontou para a grande núpcia do Cordeiro. E ela recebeu uma veste branca, que são os atos de justiça, as boas ações do povo de Deus. Então, obviamente, não é um casamento físico, porque, né, atos de justiça não se transformam em linho fino, certo? Então, não tem não acontece isso na real, né? Mas é interessante a gente ver como até existe uma linguagem poética em tudo isso que está rolando, não é? Muito interessante, né? E aí você veja só o que acontece aqui. O anjo me diz, felizes os que foram convidados para essa festa, ou seja, que vão participar, que tem a sua alma ligada ao Cordeiro, comprometida com ele, que tem uma aliança com o Cordeiro, né? com Jesus, não é? E que vão participar dessas bodas. Lembram que há algumas semanas atrás nós estudamos a parábola que Jesus contou das bodas, lembra? Então a gente explorou isso aquela ocasião, né? E aí quando o anjo disse ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus, o que aconteceu com João? Ele se prostrou diante do anjo para adorá-lo. Ele se prostrou diante do anjo para adorá-lo. E o que o anjo disse? Falou, ei, não faz isso. Eu sou servo como você, sou teu conservo, ou seja, somos iguais. Assim como você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore só a Deus, pois a verdade revelada por Jesus, essa é a verdadeira mensagem. Então veja só que interessante, quando aquilo tudo aconteceu, o João ficou tão grato que ele virou para o anjo que tinha proporcionado, né, dada essa oportunidade dele participar disso tudo, e se prostrou diante dele, falou, cara, que coisa maravilhosa que você está me mostrando. E o que o anjo falou, não vai me adorar. Então veja só, é só a Deus que a gente deve adorar, né? Então outro dia a gente até falou aqui no grupo, até a Silvia fez uma pergunta, claro que a gente pode invocar que Deus envie os seus anjos para estar conosco, mas precisamos tomar cuidado. O próprio anjo, a recomendação dada pelo anjo é, não me adore, adore a Deus. Veja só que em Apocalipse, se Doquinha vai ler, você pode ler com a gente, no capítulo 22, ou seja, um pouquinho para frente, no versículo 8 e 9, ou seja, no último capítulo da Bíblia,
o João, ele se empolga de novo, e ele se prostra de novo diante do anjo, né? Acho que aquilo foi tão, né? E ele tinha esse desejo. E aí no versículo 8 e 9, o que ele diz? Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas. E como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro, adore somente a Deus. Então fica essa recomendação 2 vezes em 4 capítulos, né? Em menos de 4 capítulos, 2 vezes o anjo dizendo, cara, por quê? Porque aparece muito anjo no Apocalipse. Então a tendência do ser humano é transferir para o anjo aquilo que só a Deus pertence. Por isso que aqui, quando eu fiz questão de mencionar, que todos os seres, todos se prostraram diante de Deus e do Cordeiro, diante de Jesus, dizendo aleluia, louvor a você, salvação é tua, poder é teu, a glória é tua, tudo dada a Deus. João tentou canalizar para o mais próximo, para aquilo que ele enxergava, para o cara que estava do lado dele. E qual foi a resposta? Não. Fica aí mesmo, faça a Deus as suas preces, as suas gratidões, seu reconhecimento a Deus, tá certo? Então fica essa lição para a gente, apenas para constar quem são os anjos, né? Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz, são espíritos que servem a Deus, espíritos ministradores, os quais ele envia para ajudar aqueles que vão receber a salvação. O que são os anjos? Espíritos ministradores, espíritos serviçais, que vêm nos ajudar, aqueles que vão receber a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. É isso que é anjo. A própria palavra anjo significa ângelos, que quer dizer mensageiro. Isso, ângelos, mensageiro. Certo? Ok, muito bem. Então nós lemos do 1 ao 10, toda essa festa no céu, beleza, chegou o tempo do casamento do Cordeiro com as nossas almas, né? Tão esperado, né? Foi vencida a Babilônia. Só que nesse meio tempo tem a batalha final, que nós vamos ler agora. Então, qual foi a última batalha? Ela acontece do versículo de número 11 até o 21. Então, antes da gente entrar na batalha final, eu vou fazer um resumo só para a gente saber o que nós estamos falando. A gente está na mesma página. Ao longo dos séculos, Satanás tem dado poder, né? Empoderado é o termo atual, a besta, que são sistemas políticos, econômicos, sociais, culturais, comportamentais, provenientes da perversão dos seres humanos, porque ela surgiu, né? Ela saiu das águas, que afrontam e confundem os valores de Deus, o chamado sistema do anticristo. Alguns creem, porque tem uma indicação na Bíblia, que tais sistemas são encarnados em um cidadão, uma pessoa que vai ser o tal anticristo, que vai ser destruído por Cristo, né? A gente já vai ler isso, né? A gente já leu, vai ler de novo. O anticristo e tudo que ele representa vem sendo alimentado por quem? Pelo falso profeta, aquela besta que subiu da terra, que, na minha humilde opinião, é tudo o que exalta esse sistema. E, na minha opinião, é a mídia, os seus desdobramentos, a publicidade, as filosofias, os valores distorcidos e depravados que a grande prostituta também trouxe. Sensualidade, imoralidade, corrupção e todos os relacionamentos promíscuos que permeiam a nossa sociedade. Se a gente parar para prestar atenção, nós vamos ver que isso está permeado em tudo que a gente faz, tudo que a gente se relaciona, a gente acaba identificando. Ou esse é o sistema do anticristo que está lá, ou é o falso profeta que está exaltando esse sistema, ou é a prostituta que está alimentando nosso desejo para que esse sistema seja atraente, né?
Agora, isso não impede, como eu falei, que tudo isso esteja concentrado numa pessoa. Dizem, então, que o anticristo já nasceu, que é uma Maitreya, que isso aí desde os 30 anos atrás, não, Maitreya nasceu, não, porque a nova era. E então, já foi tanta gente, o anticristo. Já foi anticristo, já foi todo mundo. Foi Hitler, já foi o Obama, já foi o Diocleciano, já foi o Nero, já foi um monte de gente. Então, ok, a gente respeita... mas na minha percepção, como o livro de Apocalipse ele é muito figurado, ele está falando em coisas maiores do que um personagem, né? Esse personagem pode sim ser um profeta, como o próprio, a gente vai ler, o próprio Jesus falou que falsos profetas viriam, que, vamos dizer, encarnam e exaltam estas coisas desse sistema, mas a grande sacada aqui é descobrir que esses monstrengos, estas bestas, incutiram seus sinais, suas marcas na cabeça, nas mentes, de gerações e gerações, em diferentes tempos. Reinos, povos, alimentaram esse sistema com dinheiro, com poder, com ciência, com fama, com promiscuidade e todo tipo de perversão. Isso vem acontecendo, é só você estudar a história, cara. As coisas se repetem, o fulano sobe, cresce, aí é traído, aí ele trai, aí vem, aí é o dinheiro que entra, é o poder, aí cai. E isso fica girando por gerações em todas as civilizações. Então, essa pegada, essa mecânica que sem fim, que atormenta todos nós, essa luta pelo poder, luta por dinheiro, luta por conhecimento, luta por sexo, isso vai acabar. Na minha opinião, é isso que está dizendo aqui. Ponto. Para ter paz, vai ter que acabar isso aqui, gente. Porque senão amanhã a gente vai acordar para trabalhar que nem os loucos, para poder ter isso aqui. Tudo bem, tem o ganha-pão. O ganha-pão é lícito, é ótimo, só que a gente vai ganhar o ganha-pão no sistema. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque esse reino aqui, ele está contaminado. Tanto que céu e terra, que a gente já leu semana passada, isso tudo aqui vai acabar. Por quê? Porque está contaminado. A coisa aqui pegou. Existe uma marca. Então, quando nós estamos diante de Jesus, Jesus nos perdoa os pecados e nós vamos passar o restante das nossas vidas lutando contra o sistema. Contra as tentações que vêm da onde? Do sistema. Certo? As provas, tudo que acontece conosco, certo? E nós vamos, na nossa fé, considerar Deus e Jesus, seu plano, sua graça, seu amor, acima dessas ofertas que o dragão, Satanás e as bestas e os sistemas oferecem para nós. Muito obrigado. Seu prato de comida é bonito, colorido, olha só que chique. Mas eu tenho um banquete preparado para mim. Jesus preparou coisa melhor. Eu prefiro ter um minuto de paz, já dizia o salmista, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos nas tendas da impiedade. Mais vale estar com Deus 10 minutos do que 2 horas numa rave recebendo todo tipo de influência. Tudo bem, não estou julgando ninguém. Certo? Por favor, não entendam mal. Mas eu estou dizendo que o que surge no coração daqueles que são de Deus, e é isso que quer dizer a Bíblia quando diz que as pessoas não receberam o sinal na sua mente, nem o sinal na sua mão e nem o número da besta, é que elas optam por não querer os pratos que o monstrengo oferece, que a besta oferece. Então, nós estamos lá dentro, na goela do dragão, mas muito obrigado, não quero você, opto por Jesus. A besta fica doida e vai atrás de você e de mim. Essa é a tentação, é tentar tirar você, trazer você para dentro do sistema. Tentar tirar você das mãos de Jesus. Porque você entendeu, a sua mente entendeu, o seu coração se converteu. Você fala, quer saber? Eu estou trocando pérolas preciosas por quinquilharia, por vidro. Isso tudo que Satanás tem para oferecer é passageiro. Não é? É momentâneo, prazeres que não duram nada, não satisfazem. Pode pegar qualquer prazer aí oferecido pelo anticristo, nada disso satisfaz. Por isso que é fake. Não é? Nós vamos ler
um texto que nós já lemos, já estudamos, mas vamos ler de novo, de 2 Tessalonicenses. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quando o apóstolo Paulo, ele menciona sobre o anticristo. Então, vamos lá, só para a gente comparar as coisas do Apocalipse com o que Paulo falava. Apocalipse escrito por João. E agora a gente vai ver o que Paulo falou. 2 Tessalonicenses 2, a partir do 3 até o 12. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso? Não se lembram que eu lhes falei disso tudo antes? Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que está detendo? Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Então, você vê que a coisa é tão forte que chega uma hora, como a gente já estudou isso, que Deus entrega, fala, ok, é isso que você quer? Vai em frente, querido. É isso que você vai ter. Por quê? Porque os que não creem na verdade e têm prazer na perversidade. Então, aqui no versículo de número... Deixa eu ver aqui. Ele fala sobre, ele falou a perversidade... Pois essa perversidade já opera secretamente. Na outra versão, na versão do Novo Testamento da Linguagem de Ouro, fala sobre a misteriosa maldade. Eu não sei a de vocês, ou pode ser chamada de... chamar aqui de a perversão, certo? Então, essa misteriosa maldade, ela foi profetizada por Jesus lá em Mateus 24. Jesus falou, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriaria, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Jesus também falou dos falsos profetas que haveriam de vir, né? Falou nos últimos tempos, vão dizer Cristo está aqui ou está ali, surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu tenho dito a vocês, ou seja, preste atenção, estou lhe dizendo tudo antes que aconteçam. Então, queridos, este cara aqui, esse é o texto que fala que isso vai ser personificado. Eu posso crer que sim, né? Que essa misteriosa maldade vai estar no tal do perverso, ou nesse anticristo, não é? Posso crer. Sim e não. Ele fala, né? Certo? Agora, vai ser uma pessoa, por quê? Porque a Bíblia fala do Cordeiro de Deus. O Cordeiro está lá, e não é um Cordeiro que está lá, né? É Jesus também, né? Então, quando você fala das coisas do fim, elas são figuradas também. Então, pode ser, né? Apenas eu queria destacar que o que aconteceu nesse tempo todo que a gente estudou em Apocalipse. Lembra? Vieram as cartas, 7 cartas. Depois vieram 7 sinais, ou 7 selos. Quem poderia abrir aquele livro que tinha selado com 7 selos? Só o Cordeiro. Por quê? Porque ele tinha vindo aqui para a terra e trazido salvação, porque senão seria condenação para todos. Ele foi tirando os selos, abrindo aquele livro. E aqueles selos começou a ser sinais que podemos entender que aconteceram todo esse tempo. Sinais terríveis que aconteceram.
Depois vieram as trombetas, ou os avisos, 7 trombetas, que foram enviados do céu para que finalmente, quando a dispensação da graça terminar, os inimigos de Deus fossem destruídos pelas 7 taças que eu falei a semana passada. Então, como é que termina isso tudo? Os inimigos de Deus são convocados, ou convocam, na verdade, eles se juntam. Quem? A besta, ou o anticristo, o falso profeta, Satanás que está por trás fomentando, e a tal da Babilônia, convocam as pessoas para lutarem contra Cristo, contra o seu povo e contra os seus valores. E foram derrotados. Vamos ver como isso aconteceu? Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21. Antes disso, dúvidas? Querem perguntar agora, antes que esfrie? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Não? Podemos ir, Felipe? Podemos ir? Tá. Então a Sidoquinha vai ler Apocalipse 19, 11 a 21. Viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da sua boca, daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Gente, tétrico, hein? Esse aqui é o final. Essa aqui é a batalha final. A batalha épica, né? E a vitória do Cordeiro dos seus exércitos. Aí a pergunta, né? Seria esta uma batalha física? Não é? Ou seria uma batalha diferente, uma batalha ideológica, uma batalha religiosa, né? Veja que os sistemas, se a gente entender que os monstrengos, as bestas são sistemas, eles foram lançados vivos no lago de fogo. Aí a pergunta é, vivo, talvez sejam ativos no lago de fogo? O lago de fogo é um lago de fogo e enxofre que fica borbulhando, não é? Foi o que ele viu, né? Foi o que ele viu. Então é difícil a gente dizer como vai ser, né? E também, só para registrar, não é hoje que nós vamos ver, mas é para onde irá o dragão, Satanás. No Apocalipse 20:10, ele vai ser lançado junto com os dois. Então os três vão ficar amiguinhos lá no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz, onde serão atormentados para todo sempre. Notem que a arma de vitória é a espada que sai da boca do cavaleiro branco. Não é? A gente entende que essa espada, como nós lemos lá em Hebreus, é a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus foi e destruiu aquelas pessoas? Será que a palavra de Deus sozinha não faz isso?
Por exemplo, a palavra de Deus diz, não é, que a gente deve seguir a Cristo e tudo mais, e que quem não quiser isto vai ser condenado. Então, pode ser que a espada já esteja desembainhada e as pessoas estejam optando por não quererem. Por quê? Porque aqui a gente leu que elas optaram pela besta, pelo falso profeta. A gente leu a semana passada. Diversos, quando vinham os juízos, falava, mas não se arrependeram. Não se arrependeram das suas más obras. Continuaram fazendo coisas ruins. Depois das coisas, né, dos avisos, das trombetas, das taças, mesmo depois das taças dos juízos, também não quiseram se arrepender, né? Então, será que eles serão julgados por suas intenções? Pelos desejos malignos que tinham no seu coração? Que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, ela penetra lá fundo, né, na divisão da alma, né, discernindo os pensamentos. Será que não é isso? Não é? Pessoas que são contumazes, pecadores contumazes, que não adianta, a critério de Deus que conhece os corações, não adianta insistir. Essas pessoas não querem e se reúnem para lutarem contra Deus, contra Cristo, contra o seu povo, contra os seus valores. São arregimentadas pela besta, pelo falso profeta, pela Babilônia, pelo dragão, né? E lutam, né, contra o que é de bom, contra Deus, né? Então até peguei o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que uma espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo, diz Hebreus 4, 12, da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração deles, está escrito lá. Versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Veja que esse versículo, ele fala sobre prestação de contas, sobre juízo. Então, a palavra de Deus, ela traz isso. Ela vai lá profundamente. E ela que pode ser este um instrumento, né, que traga esse juízo da grande batalha final. Dúvida que eu tenho, para falar bem a verdade para vocês. Quem são as aves do céu? Que foram convocadas pelo anjo que estava com os seus pés sobre o sol, né? E que comeram a carne dos que lutaram contra o cordeiro e o seu exército. Eu pensei, será que as aves do céu serão demônios atormentadores de consciências? Será que depois que tudo isso acabar, as pessoas que estiverem afastadas de Deus não terão essas aves do céu comendo as suas mentes? Existe coisa pior do que o remorso? Espíritos de remorso, demônios atormentadores de consciência dizendo, eu tive a chance, poderia acontecer alguma coisa, mas eu não quis. Eu não dei atenção e aquilo fica remoendo na cabeça da pessoa. Pode ser, né, gente? Pode ser. Aos que creem que as alegrias e prazeres do céu e as dores e os tormentos do inferno serão mais mentais do que materiais. Isso para a gente pensar. Difícil saber. A eternidade vai nos contar. Você vai pagar para ver? Eu não. Eu não. Então, vamos seguir o nosso Jesus, vamos passar com 9, 10, né? 8 também tá bom, 7 também tá bom, mas 10 com louvor. 10 com louvor, melhor ainda. Mas não vamos deixar para passar com 5, entendeu? Vamos, né? Dar um gás para a gente poder, como diz lá Pedro, ter amplamente concedida a nossa entrada no reino de Deus, né? Então, para isso, vamos vigiar, vamos seguir a simplicidade do Evangelho de Jesus. Apocalipse é complicado. O Evangelho de Jesus é simples, né? Como eu sempre disse, é simples, mas não é fácil. Mas, nessa simplicidade, a gente ficar nela e guardar a palavra de Deus, estar em oração, ajudar o nosso próximo, servir, né? Estarmos dispostos a nos dar pelas pessoas e amar a Deus acima de todas as coisas, querido, nota 10, aí passa com 10.
O resto é perfumaria, é bônus, é maisinho lá, né? Com louvor, né? É estrelinha na coroa, pode ser qualquer coisa que você pense. Mas o fundamental, o essencial é isso que nós estamos procurando passar para vocês. Eu ia começar hoje o Apocalipse capítulo 20, mas ele é capciosinho. Então nós vamos começar a semana que vem. Vamos falar do famoso milênio, né? Que é um texto pequeno, tem alguns versículos, 6 versículos, mas gerou, gente, vocês vão ver, gerou uma celeuma grande, né? Tem os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas e os dispensionalistas. E assim vai. Então o pessoal consegue complicar o que está escrito simples aqui. Deus fez as coisas simples, os homens complicados. Os homens complicados, está escrito lá em Eclesiastes. Então, semana que vem nós vamos estudar o milênio, que é o capítulo 20, depois a derrota de Satanás e a ida dele para junto da besta e do falso profeta, e vamos começar a estudar a parte boa, certo? Que aí vem o juízo final. Alguém me perguntou a semana passada, acho que foi a Alexandra, semana que vem, então, a gente vai começar a estudar o juízo final mesmo. E aí, a partir daí é só alegria. Depois do juízo final, a gente vai ver quais são as Vocês já maravilhas leram o livro Peregrino? É bem interessante essa parte aí do céu. O filme O Peregrino é péssimo, ele é chato pra caramba, mas o livro é excelente. Se vocês acharem para vender, ele conta a história de uma pessoa hipotética, foi um sonho que o John Bunyan teve no 1700 e pouco. Ele foi preso e ele era um cristão que foi perseguido, e aí prenderam ele, e aí eles torturavam a filhinha dele que era cega na frente dele para ele negar o nome de Jesus. E numa dessas noites na cela ele teve um sonho. E esse sonho era a história de um cara chamado Cristão, que morava numa cidade chamada Cidade da Destruição. E aí ele carregava um fardo nas costas, ele queria muito se livrar desse fardo. E aí apareceu alguém chamado Evangelista. Então todos os nomes no livro têm significado. E o Evangelista apontou um caminho para ele. Eu falo, ó, lá, tá vendo aquela porta? Lá você vai encontrar quem vai tirar esse fardo das suas costas. Aí ele vai no caminho. Aí ele encontra duas pessoas, o flexível e o obstinado. Eu li tantas vezes isso aí na minha adolescência que eu sei de cor o negócio. Mas é um livrão de 250 páginas. Mas é bem legal, é muito bom, explica muita coisa. E aí ele vai seguindo essa jornada até a cidade celestial, né? E aí ele encontra pessoas no caminho, né? De diferentes perfis que têm os seus nomes correspondentes, né? O Peregrino, é bem interessante, que a Sidoca falou. E tem um outro também muito bom do C.S. Lewis que chama A Última Batalha. É bem legal. Depois que a gente terminar Apocalipse, seria interessante vocês lerem nas Crônicas de Nárnia. O cara teve um insight assim, muito interessante com A Última Batalha. Não teve esse filme, já teve 3 filmes de Nárnia, mas o último é bem legal, que fala do final, né? Mas ok, gente, é isso por hoje. Vamos orar então. Pedir que essa palavra fique no nosso coração, que a gente continue servindo a Deus de maneira determinada, né? Com devoção, né? Colocando, né? Lembra que perguntaram para Jesus, Senhor, como é que eu faço para cumprir o que a tua Bíblia diz, né? Toda o Velho Testamento, ele fala, ama a Deus acima de todas as coisas. Né? De toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. Ou seja, rejeita qualquer coisa, qualquer prato oferecido por esse sistema que vai tentar tirar essa semente do seu coração. E sirva ao teu próximo, ensina para ele, chega para ele e diz que tem esperança e que ele pode viver feliz nessa terra. Faça isso e você vai ser feliz. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é profunda, Senhor. Nós te agradecemos porque um dia, Senhor, tu virás, Senhor Jesus, nos buscar, Senhor, e um dia o Senhor irá, Senhor, vingar a alma, Senhor, a vida, o corpo, o sangue, Senhor, daqueles que pereceram, Senhor, que foram trucidados pelo sistema, Senhor, que padeceram na mão, Senhor Jesus, dos poderosos dessa terra, Senhor, que não tiveram misericórdia, Senhor, que perseguiram, Senhor, aqueles que são teus. Muitos de nós, ainda hoje, Senhor, somos perseguidos pela fé. Sabemos que há tantos países, Senhor,
que são literalmente mortos por sua fé, por professarem, Senhor, a fé cristã, Senhor. Pedimos, oramos por eles, Senhor, por estes irmãos queridos que estão nesses países, Senhor, de grande perseguição, Senhor. E oramos por cada um de nós, todos que estamos ouvindo e ouvimos essa palavra. Que o Senhor nos dê, Senhor, determinação para seguirmos os teus caminhos. E como diz o livro de Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que sejamos assim, Senhor. Que perseveremos, Senhor, firmes na fé, Senhor, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, caminhando, Senhor, no caminho estreito, Senhor, para nos encontrarmos contigo, Senhor, finalmente, Senhor, quando tudo isso acabar. Nós te louvamos, Senhor, e eu te louvo especialmente por todos os que estão ouvindo, Amém. Senhor. A tua palavra está caindo em terra boa, Amém. Senhor, está produzindo aquilo para o que ela veio, Senhor, a tua boa semente, Senhor, e que os teus filhos, Senhor, possam, Senhor, transformar tudo isso em fidelidade, Senhor, em devoção a ti, Senhor, possam te servir de verdade, Senhor, serem filhos, Senhor, que agradam o teu coração. Dá-nos esse privilégio de sermos assim, Senhor. Eu abençoo agora a semana de todos nós, que o Senhor nos dê uma semana poderosa, guarde os nossos lares, abençoa a saúde, oramos já pelos cadernos de oração, Senhor, que há tantos necessitados, guarda o nosso país, Senhor, abençoa, Senhor. Nós colocamos todos nós, Senhor, e todos esses pedidos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.